Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui. Se você está chegando hoje, se inscreve no canal, curta, deixa o seu like, compartilha, deixa o seu comentário, dá uma navegada aí. Tem muito conteúdo no nosso canal, hein? Toda semana ele é atualizado com uma proposta nova, com uma palestra falando de espiritualidade, do cotidiano, de psicologia, de Deus e de nós, seres humanos, os nossos espíritos eternos aí nessa jornada de aprendizado pela crosta terrestre. Bom, lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo 182. Você quer informação, quer agendar o seu tratamento, dá uma ligadinha lá no 2606-6220, 2605-6865 e aproveita, dá uma ligadinha e agenda o seu tratamento de final de ano, tratamento de programar 2024 aí, tratamento da prosperidade, né? Olha, vou contar uma fofoca só para você que escuta a palestra aqui de sábado, hein? E aqui do canal Tarefeiros. Tá tendo uma grande programação aí para esse trabalho de final de ano, com um trabalho bastante iluminado, com bastante coisa bacana. O coral está se preparando, umas músicas super legais. Então, se eu fosse você, não ia perder essa oportunidade. Dá uma ligadinha lá, se inscreve, que são dias específicos, tá? E são super concorridos. Dá uma ligadinha lá. Bom, dados os nossos recadinhos, eu peço licença para você, para o mentor do vosso lar, o mentor da tua família, para que nós possamos adentrar na tua casa, convidando a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, a Maria, mãe de todos nós e que rege os trabalhos de apometria e desobsessão da Casa dos Tarefeiros, juntamente com o doutor Antônio, que nesse circuito de luz e de amor eles possam estar nos amparando, nos protegendo, nos conscientizando, para que essas conversas possam ser salutares, positivas e de evolução espiritual. E é assim, em teu nome, que nós vamos dando início ao nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom, e hoje vamos falar um pouquinho. Olha, passar um tema, né? A gente começou a discutir um tema aí muito sério, né? Quando você olha o planeta hoje em dia, em meio a tanta confusão, né? Tantas coisas que acontecem, é guerra, é briga, é roubo, é efeitos climáticos adversos, são várias situações. E se você tem uma visão, né, mais pessimista, se fala assim, o mundo tá pirando, as pessoas estão pirando, tá tudo indo por água abaixo, né? Ou ainda é muito sério quando a gente entra num estado crítico, né? E numa visão, e eu sempre falo isso, que você se ausenta de culpa e julga o outro, né? Então o mundo tá ruim porque o outro fez, o mundo é assim porque o outro é, porque lá eles acreditam nisso. E quando a gente olha a literatura, a gente vê que todos nós estamos no mesmo barco e somos responsáveis direta ou indiretamente por tudo que acontece no planeta, tá? E o que vale, na verdade, é conscientização. Estamos em processo de evolução, estamos em processo de crescimento e algumas coisas já melhoraram, né? Mas precisamos nos lapidar. E quando você pega a questão de moral, de ética, inclusive que tem no Pentateuco falando, capítulo só falando sobre isso,
é uma coisa que pega muito no nosso pé e que faz a gente refletir mais intensamente quando você traz para você e não para o outro, né? Quando você entra num seu estado de reflexão do que é que você está participando e está colaborando com tudo isso. Por quê? Muitas vezes nós vivemos uma ilusão e nos enganamos, tá? E é mais fácil ver o que o outro não consegue fazer do que a gente não faz, por preguiça, por comodismo, por às vezes ignorância, porque estamos aprendendo também, mas são coisas que precisam ser feitas. Como diz o próprio doutor Antônio, não tem mais tempo para fazer de conta. O tempo é agora de se melhorar, de se rever. E é assim, é você com você se revendo, criando um planeta melhor por meio das tuas atitudes. Não é você do alto do teu altar apontar e a falar para o outro o que acha que ele deve fazer para melhorar o planeta, né? Porque se for nessa eu falo uma coisa, o Carlos fala outra coisa que eu não faço, eu falo uma coisa que ele não faz, ele fala para o Maurício fala do outro, que fala para o Ronaldo que não pôde estar, e ninguém faz nada, ninguém muda nada. Se a partir do momento que eu começo a fazer a minha reforma íntima, eu começo a dar início em mim o meu próprio mundo de regeneração. O meu estado mental de mundo de regeneração, ele começa por mim e não pelo outro. Não é aquela coisa, ai, vai vir a besta do apocalipse, vai acabar com todo mundo e no outro dia nasce todo mundo, mundo de regeneração feliz. Eu não acredito nisso. Se você acredita, parabéns para você. Bom, mas para dar início a esse processo de reforma íntima e para pegar um pouquinho no seu pé, eu vou contar uma historinha, tá? Para mim passar para o Carlos. E para atender pedidos também. Já haviam pedidos que eu falasse mais de filósofos, né? De historiadores da antiga, e eu vou contar uma passagem do livro da República de Platão. Quem conhece Platão sabe que 4.000 anos antes de Cristo, ele já tinha um pensamento, do Ocidente, um dos maiores pensadores da filosofia em si, é o que mais marca, né, o pensamento filosófico. Claro que houveram outros grandes, mas quando você fala Platão, todo mundo já ouviu falar, conhece ou sabe alguma coisa que ele falou. E nesse livro ele conta a história do Anel de Giges, né? Então, Giges era um pastor muito humilde, muito bom, ou se achava muito bom, que num determinado momento ele vai buscar o cavalo dele ou pastorear, e ele cai num buraco e acha lá um anel que ele toma para ele. Nesse mesmo dia, ele acha o anel e ele tem o conselho lá dos pastores do local que ia fazer. E ele girando o anel no dedo, ele consegue perceber que ele fica invisível. Então ele vai, escuta, ele fala e some no conselho, escuta o que os outros falam por trás dele, manipula essa situação, olha, a coisa vai criando uma tal situação que ele consegue se aproveitar desse benefício de ficar invisível com o anel, que ele consegue convencer a rainha, matar o rei e tomar o reino. E daí, qual é a moral da história? O que Platão vem falar algumas coisas com essa história? Primeiro, o que é você não faz as coisas porque sua moral é pura e boa, ou você não faz porque você está sendo observado. Ou seja, o que você faria se ninguém tivesse vindo? Ou o que você faz quando ninguém está vendo? Quando ninguém está ouvindo? E aqui a crítica de Platão é o quê? A justiça, ela vale por si. Por si.
E ele fala assim, que apesar de a gente achar, e você vai, qualquer semelhança é pura coincidência, você achar que esse pastor de ovelhas conseguiu roubar todo mundo, se deu bem porque ele conseguiu o reino, o Platão fala que não, porque, e ele defende isso com a lógica do pensamento dele, falando que embora ele tenha conseguido tudo isso, ele não jamais ia ser feliz porque veio da injustiça. E a justiça é o meio para alcançar a felicidade. Ou seja, ele poderia ter conseguido muitas riquezas e achar que estava se dando bem, mas na verdade isso não era o suficiente, né? Outro ponto de vista, porque eu vou deixar isso para o Carlos falar também, é o que o importante é ser bom, não é parecer bom. E quantas vezes a gente parece bom e esquece de ser bom de verdade, né? Se a gente pega a espiritualidade e a gente traz isso, porque a gente está falando de um cara racional, pensamento, né? Que onde Deus não tinha nem esse contexto que tem hoje, mas se você traz a espiritualidade para isso, você fala assim, você está vendo porque você está achando que ninguém está vendo e vai se dar bem nisso? Se a vida é um ciclo, você está enganando quem? Se o plano espiritual vê tudo, você está fazendo escondido de quem? Né? Dos obsessores? Ou dos teus protetores? Ou de Deus? Bom, começa aquela coisa: se Deus sabe tudo, rege tudo, não cai uma folhinha lá que ele não saiba. É isso que está escrito, né? Que ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Lindo, você está enganando quem? Será que ele não sabe a sua dúzia de 13? A dúzia que você vai na feira? Ah, ele não viu. Isso não é moral. Moral prediz o quê? O seu livre-arbítrio. É você decidir não fazer porque você não acha certo. A partir do momento que você só não pega o docinho escondido no mercado e coloca no bolso porque você viu que tem uma câmera lá, uma plaquinha escrito sorria, você está sendo filmado, isso já não é mais moral. Moral é quando você vê e você sabe que você não vai pegar alguma coisa que é seu, que você não vai falar do outro pelas costas só porque ele não está sabendo que você não vai falar. Você decidiu não falar e não te importa, não te interessa, né? Não interessa você julgar os atos do outro porque você não sabe do contexto, você não calçou as sandálias dele, não percorreu os caminhos dele, como diz o poeta. Então, é muito sério isso. Mas voltando ao Giges lá, Giges conseguiu muita coisa tecnológica, muito dinheiro, e de acordo com Platão, não foi feliz. E hoje a humanidade realmente evoluiu grandiosamente na tecnologia. Alguns passam a perna bonito nos outros. Mas será que eles são felizes? Será que isso é o suficiente para a gente evoluir e para alcançar esse planeta de regeneração? Como que funciona isso, Carlão? Bom dia, Fábio. Bom dia, Maurício. Pessoal que está assistindo a gente. Ai, ai. Hoje tem anotação aqui para 2 horas e meia de palestra. Nós vamos tentar pensar, porque tinha algumas e você foi colocando e vieram outras intuições bacanas aqui também. Vamos ver se eu consigo abranger tudo. Bom, primeiro, estamos aí no que a Bíblia chama de Apocalipse, fim dos tempos, né? Tá tudo de perna para o ar, o mundo tá muito pior. Eu discordo de tudo isso,
né? Discordo do conceito apocalíptico da Bíblia. Se alguém quer trabalhar um pouco mais, e eu acho um dos livros mais esquecidos do Pentateuco, porque as pessoas acham ele difícil. Eu recomendo extremamente a leitura da Gênese. Cara, se for difícil, lê uma página, volta. A gente pensa em Gênese como o começo, mas a Gênese fala de toda a nossa história, fala das parábolas, fala dos evangelhos, e o seu capítulo final, o capítulo 18, é justamente a questão de quando é chegado os tempos, o que seriam, em tese, o fim dos tempos da nossa humanidade, né? Que não é o fim de nada, na verdade, é um grande começo, né? Então, eu recomendo para vocês, pessoal, entenderem melhor as coisas, até um pouco do que está acontecendo, que a gente acha que está tudo virado, que acabou com tudo. Para os que estão sentados na razão, eu tenho péssimas notícias. Para os que não querem a razão que perdurou por milênios, eu tenho ótimas notícias. Cara, não vou dizer tudo que a gente fez, mas a maioria das coisas que nós fizemos enquanto humanidade, enquanto espíritos até agora, não nos servem mais. Terão que morrer, literalmente morrer. Não ficará pedra sobre pedra. Ninguém está falando de construçãozinha de Terceira Guerra Mundial. Pode ser até que ela seja um instrumento necessário para isso, pode ser, mas não é sobre essa pedra, é a pedra que nos edifica. Não é a moral transitória que um dia disse que escravizar era correto. É dessa moral que nós vamos falar? Dos bons costumes que o sangue nobre podia esboçar do vassalo e outros? Cara, isso não serve mais. E ninguém vai trocar isso. De novo, nessa parte do coisa, ele fala muito. Nós estamos progredindo a passos lentos enquanto humanidade, enquanto globo, só que chegam momentos que precisa dar saltos, que isso vai ter que acontecer rápido. E aí todo mundo vai ficar chocado. Não, né? Não dá. Como é? Tá tudo mudando. Nossa, uma coisa que eu escuto pessoas, que eu vou usar o termo tradicional, para não usar nenhum outro adjetivo, a família está acabando. Cara, eu nunca vi o conceito de família verdadeiro tão forte. Ele ultrapassou homem, mulher, filho gerado, filho adotado. O nosso conceito de família ele era de uma pobreza espiritual. Ou alguém já viu alguém aqui, espírito de luz, chegar e falar que a família dele é o último pai e a última mãe dele na Terra? Também são, muitas vezes, porque estão envolvidos. Mas na maioria das vezes ele fala do quê? Do amor, da verdade que os une, da tarefa que os une, da colônia que eles habitam, das verdades muito maiores que eles enxergam do que nós enxergamos. Ou você viu alguém falar que a família é a mãe, a irmã, a mulher? Então, pessoal, assim, vai mudar muito. E vai mudar o sentido da moral e bons costumes que a gente um dia acreditou que fossem eternos. Esses são transitórios. Nossa sociedade já foi matriarcal. Talvez os que não tiveram a chance de estudar não sabem, mas já foi. Ela era correta? Não. Tão errada quanto a patriarcal. Porque não é isso que define. Não é o pai nascer homem que vai fazê-lo sábio. Algum tempo foi, porque a gente resolveu educar só os homens. Ou nós esquecemos que as mulheres não podiam ser educadas. Então, pessoal, tudo vai mudar graças a Deus. Porque tudo não é bom. Porque desse jeito, e aí eu vou pegar o gancho que nós tínhamos combinado a falar e que vieram outras coisas aqui, existe um motivo para nós crescermos e evoluirmos mais rápido tecnologicamente e materialmente. Quanto mais rápido isso for,
mais rápido nós vamos perceber que isso não nos basta. E está lá de novo no capítulo 18. O homem evolui mais rápido tecnologicamente, materialmente, tem mais, faz a terra produzir mais, pega uma terra que não produzia e transforma ela em produtiva, consegue mais meios materiais para ele chegar mais rápido a perceber que aquilo é importante, mas que aquilo nem de longe é tudo. Que você pode ter toda a riqueza do mundo, se você não perceber que existe algo além, que existe Deus, e que esse Deus é um só para todos. Outra coisa que acaba com a nossa humanidade, acharmos que existem povos ungidos por Deus. Deus resolveu colocar na frente deles a verdade e no outro não. E aí criam-se as guerras santas por milênios. Ah, não, Deus me concedeu a verdade. Então eu vou matar aquele que não pôde ver a verdade porque ele é de outro povo, de outra raça, de outro raio que o parta. Uma das coisas que ele faz também, uma das coisas para a gente acender e entender o que é caridade, fraternidade e verdade, é entender que esse Deus é único. As religiões são diferentes, mas eu não me lembro de nenhuma religião de Deus, né? Pelo menos não me vem agora. Então a gente experimenta esses avanços tecnológicos muito rápido para a gente exaurir a matéria, porque só quando eu exaurir todo o prazer que a matéria pode me dar, eu vou perceber que ele é nenhum perto do prazer que a verdade espiritual, que o fazer bem, que o trabalhar para o outro me dá. Então eu preciso exaurir isso, eu preciso crescer rápido, eu preciso pegar um foguete, sair da órbita para olhar a Terra e eu falar, puta, bacana, o foguete me trouxe aqui, mas eu só vi Deus. E eu posso fazer isso sem pegar o foguete. Eu ainda não entendi como, enquanto humanidade. Então, a gente está aí achando que está tudo pior. Tem uma cisão agora, e uma cisão que demora. Então, nós precisamos ser confrontados nas nossas dificuldades. Como eu vou saber se eu realmente dei um passinho adiante? Como eu acho, e nós conversávamos antes, eu acho que a humanidade melhorou muito. Ela ainda está muito longe do que ela precisa ser, mas ela melhorou muito do que ela era. Há 30, 40 anos atrás, a mulher nem podia legalmente se separar do homem. Ah, mas ainda tem pessoas que acham que a mulher não deve se separar porque tem, mas antes ela nem podia. E hoje mais pessoas olham para aquela mulher como uma pessoa que simplesmente deve buscar a felicidade dela, da melhor forma que lhe aprouver. Ainda tem quem não acredite nisso? Tem. E vamos precisar viver com essas diferenças, até para entender o que é melhor. E como eu entendo o que é melhor? Sendo confrontado. Não tem outro jeito. Para separar joio do trigo, eu preciso mostrar. Brasil mostra a tua cara. E todo mundo mostra a tua cara. Eu preciso ter os polos. Essa polarização que todo mundo odeia, enche o saco de todo mundo, ela é necessária para as pessoas se posicionarem e você enxergar. Não é enxergar se ela é isso ou se ela é aquilo. É enxergar o que existe, como o Fábio diz muito sempre atrás. Qual é a intenção disso? Isso é bom para mim porque vai me fazer ganhar mais dinheiro? Ou isso é bom para mim porque isso faz com que mais pessoas sejam ouvidas e respeitadas? É isso do que se trata. E é isso que nós vamos ainda caminhar, batalhando, vai piorar muito. E todas as civilizações. E nós estamos falando de um processo maior, porque houveram raças que pereceram, houveram povos que dominaram e caíram, e todos eles caíram por orgulho, por achar, né, o cavalo de Troia. Vencemos, eles foram embora. Soberba. Entraram, deram um presente ainda para mim. Deram o cavalinho de Troia para eles. Então, a maioria delas, ou todas as raças que um dia dominaram e se esqueceram de que precisa haver evolução social, elas pereceram. E pereceram, de novo, pela parte moral.
Só que agora nós estamos falando não de um povo, nós estamos falando de um planeta. Então isso vai ser muito pior, e leiam a história e vejam todas as quedas e ascensões dos impérios, como eles subiram e como eles caíram. Só que agora vai acontecer, não é um povo que vai sumir, é uma parte que vai sumir. Então, se aquilo foram guerras, foram terríveis, elas vão ser piores. Agora, a maior guerra vai ser interna. A maior guerra é moral. E esqueçam de novo, e vou repetir, no sentido figurado, pessoal, não ficará pedra sobre pedra, porque as pedras sobre as quais nós construímos não servem, não foram boas. Evoluímos, serviram, mas não nos servem mais. Não são com elas que se construirão este novo mundo. E por isso, tem uma parte aqui que eu acabei de ler que eu esqueci. Por que que a gente acha que esses espíritos novos que estão encarnando na Terra são tão rebeldes? Porque eles não aceitam o status quo que está aí. Ah, muitas vezes eles, não que eles não tenham que ser educados, pessoal, não misturem as coisas, mas eles são rebeldes, porque eles já vêm com outra noção do que é o próximo capítulo. E não se fará o próximo capítulo com o que nós fizemos até hoje. Eles já sabem disso. Então eles são rebeldes, eles não vão aceitar o sim pelo sim, eles não vão aceitar o status quo que você tem que fechar a boca para o pai. Lógico, isso são crianças, precisam ser cuidados. Mas no cerne deles, no coisa, eles vieram para revolucionar. E desculpa, não tem revolucionário bonzinho. Né, meu amigo Maurício? Você sabe, Carol? Em primeiro lugar, bom dia, pessoal. Antes que eu esqueça, porque a gente fica tão envolvido no assunto, no tema, que a gente acaba esquecendo de falar um bom dia, Carol, bom dia, Fabinho, bom dia, pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo, Ronaldo, que não pôde estar aí hoje. Mas quando você falou do revolucionário, você sabe que ontem eu assisti uma aula que chama sobre Malcolm X. E aí, fizeram uma comparação, Malcolm X ou Martin Luther King. Ambos viveram na mesma época, nos Estados Unidos, na época de racismo, do preconceito, não igual no Brasil estrutural, mas um preconceito assim na lata. Ó, você não pode, aqui negro não pode beber água, negro se quiser vai no fundo do ônibus e era aquela e ali ele fala, não há revolução, só que o Malcolm X ele era mais, né, porreta. Não há revolução sem luta, não há revolução sem batalha, não há revolução sem arma. Diferente do Martin Luther King, que ele fazia uma revolução branda. Ele falou, os caras, igual o Malcolm X falava, ah, eu não dou o outro lado da face. Martin Luther King já dava o outro lado da face. Então, são coisas que aconteciam, são situações que aconteciam um com o outro, e aí, um, lógico, debatia um com o outro de tal forma, todo mundo queria uma coisa melhor. Só que eram de formas diferentes. Aí, quando você fala revolução, me veio isso na mente agora. Eu até tinha escrito aqui, mas só para a gente lembrar aqui, quando a gente fala. E aí, aproveitando esse gancho que você está comentando, e aí nós estamos falando, década de 70 no Brasil, década de 60 e 70 no Brasil, Estados Unidos, no mundo como um todo, olha como que era, olha como que está hoje. Então, hoje, no livro que você colocou aqui para a gente, que você testou aí, o capítulo 18, onde ele fala dos sinais dos tempos, a primeira parte, a segunda parte é a geração nova, ou a nova geração. A geração que está aí, elas vieram com toda energia, com toda a sede de mudança, né? E aí você imagina, as pessoas que estão nascendo hoje, eu tenho minha sobrinha que está para nascer agora, final de novembro, comecinho de dezembro. Eu fico imaginando o quanto de bagagem ela está vindo para ajudar esse mundo a chegar nesse mundo saindo de provas e situações para um mundo de regeneração. Isso, nós que nascemos na década de 60, o Fabinho é mais novo, né? O Fabinho é década de 70, né, Fabinho? Então, nós que nascemos na década de 60, vindo aqui para a década de 70, teve a Revolução, sim, e tal. Mas e hoje eles eram com uma bagagem muito maior. Mas o que o Carlão falou de questionamento, de falar, isso, daquilo, só que precisa ser o quê? Educados e bem instruídos. E aí eu coloco, onde tudo começa? Dentro de casa, dentro da família. Quando eu falo dentro da família, o que você colocou bem, Carlão? Dentro onde você tem dentro de casa, respeito onde você tem de casa, seja que você tenha dois pais, ou seja que você tenha duas mães, ou que você tenha um pai, uma mãe, não importa se você é adotado, se você foi gerado
né, entre um homem e mulher, não importa, importa é o respeito, porque a gente sempre fala, ninguém nasce, aí bom, eu vou colocar uma situação aqui, mas fala, ninguém nasce racista. Nelson Mandela já falava isso. Você é ensinado a ser racista. Ninguém nasce preconceituoso. Você é ensinado a ser preconceituoso. Eu falo isso quando minhas crianças iam para a escola. E aí, isso eu dou muito moral, dou muito respeito à minha esposa. Ela chegava junto mesmo, ela acompanhava, ela fazia, acontecia, via o que ela precisava bem atenção às crianças, sabia o jeito delas. Então, chegava lá, ela falou, não vou pegar a criança não tem culpa, eu quero é falar com o pai da criança, com a mãe da criança, porque aí é lá que é ensinado. Então, a gente precisa ensinar essa coisa, esse respeito, esse entendimento. Essas crianças vão vir com toda essa energia. Se você não ensinar bem, vai, assim, imagina aquele carro com muita potência indo para o precipício. É isso que vai acontecer. Quantas e quantas pessoas têm um grande potencial, tem muita coisa, mas aí se envereda no vício, se envereda em coisas que é o precipício que nós estamos falando aqui. Então, hoje, o mundo ele está tão, assim, com tanta coisa, está borbulhando tanta coisa, que você vê pedófilos, assim, de monte. Por quê? Porque teve problema, às vezes, lá de criança, que precisa ser resolvido, ou não sabemos, né? Você vê pessoas que desrespeitam o outro só porque não concorda com a opinião do outro. De repente, eu gosto da cor verde. Mas eu gosto da cor laranja. Não, só porque eu gosto da cor laranja, você gosta da verde, vamos brigar por causa disso? Gente, pelo amor de Deus, infelizmente, tem situações que estão acontecendo que as pessoas não estão olhando o respeito do outro. Se você gosta de laranja, ok, eu gosto de verde, beleza. E vida que segue. Desde que, e isso não atrapalha a vida um do outro. Só porque você gosta de laranja, eu gosto de verde, não podemos nos dar bem, não podemos se dar bem. Lógico que a gente sempre coloca aqui, esse respeito é respeitar a opinião do outro, respeitar o próximo. E o Fabinho colocou bem, muitas vezes as pessoas, elas ficam olhando o problema do outro, a situação do outro, mas não olham o seu problema internamente. Então, o quanto que nós temos que nos melhorar como pessoas, né? E aí, vocês colocaram bem, né? Uma situação aqui. O que você faz quando não está ninguém olhando? Ninguém, entre aspas, né? Qual é a sua ação? O que você faz quando ninguém está olhando? Vou dar um exemplo simples, tá? Eu estou lembrando aqui isso. Estava num lugar, aí eu paguei para a pessoa, você vê num lugar bastante assim, né, de muita necessidade, fui lá, a pessoa me ofereceu, paguei lá para a pessoa me atrapalhava, me devolveu o troco, daí guardei. Aí depois minha esposa falou, não, mas esse troco está errado. Vamos ver, está errado como? Vamos supor, ele tinha que devolver R$ 15, para ele devolveu R$ 25. Acho que ele tinha 10 a mais, ele sem querer colocou os 10 a mais, o moço devolveu. Imediatamente falei, fui lá e brinquei com ele, cara, você está querendo passar o seu lucro para mim? Está querendo deixar eu mais rico? Aí ele falou, como assim? Eu falei, você me devolveu R$ 10, mas, ou seja, o seu lucro que você tinha no negócio que você me vendeu, você está me devolvendo. Ele falou, nossa, esqueci, porque a pessoa me pagou, pus no bolso. Quando eu peguei no bolso para te pagar, eu acabei dando a mais e não percebi. E assim, é, é, aí o que o Fabinho e você também colocou, cara, aí é onde está nossa moral. A gente precisa aprender com as pequenas coisas, com os pequenos detalhes. O Fabinho colocou da dúzia de três. Isso é uma situação típica. Eu poderia muito bem falar, não, cara, o problema é dele, ele me deu R$ 10, mas fiquei, estou saindo lucro. Gente, aí que moral eu vou ter para falar com meu filho, com a minha filha, comigo mesmo? Aí eu quero que as pessoas ajam de forma correta comigo, sendo que eu não ajo de forma correta com o outro. E detalhe, né? A pessoa nem sabia. A pessoa, de repente, não ia nem perceber. Mas, gente, mas eu ia perceber. Minha cabeça ia perceber, minha consciência ia perceber. Então, eu me senti muito bem quando eu fiz isso, passei para ele e ele agradeceu. Então, assim, quando as pessoas começarem a perceber que agir de forma correta, e aí muita gente fala o que é a forma correta, né? Aí começa a complicação, porque não muito tempo, há 100 anos, eu não digo há 100 anos, há 150 anos era correto escravizar as pessoas, né? Trazer escravizados da África. E se acham hoje o rei da cocada preta, né? O pessoal foi lá, colonizou, comercializaram as pessoas praticamente no continente africano inteiro, fora que exploraram tudo lá e achavam que aquilo era correto. Hoje, a gente fala, hoje isso não é correto, tem muita coisa ainda para ser melhorada, tem muitas guerras, tem muitas coisas para ser melhorado, a gente sabe disso, mas a gente estava falando na nossa resenha, o Carlão colocou, as pessoas hoje não acham isso correto, as pessoas que estão nascendo, essa nova geração não acha isso certo, e é onde a pessoa questiona, fala, pergunta,
né? Briga no bom sentido e fala, cara, isso não aceito mais. Então é isso que a gente tem que estar trazendo. Então, a gente traz aqui coisas que realmente a gente tem que prestar muita atenção. E aí, esse prestar atenção, o que nós estamos fazendo por detrás dos bastidores, sem que ninguém está enxergando? Como é que está lá dentro do seu fundinho do seu coração? O que está lá dentro? Né? Nessa semana, a Bruna até colocou que teve a semana, dia 20 foi o Dia da Consciência, né, negra, e o pessoal fala, como é que está seu coração? Independente da sua cor, independente da sua raça. Como é que está seu coração? É isso que a gente coloca aqui para vocês. Então, para esse mundo melhorar, precisamos ser pessoas do bem, precisamos estar sempre ativando a corrente do bem, espalhando esse amor. Vai ter muitas coisas que a gente vai ser desafiado, muitas coisas que nós vamos ser desafiados. E aí eu deixo uma pergunta no final aqui para a gente. Quando tudo está bem, é fácil de resolver. Mas quando chega a dificuldade, qual é a sua ação? Qual é o que você faz quando essa dificuldade bate, né? Assim, em você? Eu ia falar uma palavra, mas não vou falar, não. Quando a dificuldade chega em você, o que você faz? Então, é isso que a gente deixa. E, assim, pensem nesse nosso mundo como um mundo bom. Vai ser um mundo bom. Tem muita coisa para melhorar. É só olhar como ele foi feito. Deus é perfeição. E a gente coloca, quando você olha o planeta como um todo, você fala, cara, o mundo realmente é perfeito. Nós que estamos aqui que precisamos melhorar e muito. É isso, Fabio. Se eu continuar aqui, o que o cara falou, a gente tem É tema, isso itens para falar aí, aí até o meio-dia. verdade, é um tema extenso. A gente vai dar continuidade ainda, tá? Ó, lembrando lá, tudo que o Maurício falou e a história do coisa, a gente fala assim, olha, porque tem obsessor, porque tem espíritos malignos antigos, que tem ecos de obsessores. Então, assim como na alegoria lá de Jesus, o mal estava nele. O que ele só foi acordado pela oportunidade, pela ilusão de sair impune da situação. Ah, ninguém está vendo, eu vou fazer. Só que o plano espiritual vê tudo. O plano espiritual dá a luz e o não dá luz. E se aproveita dos teus calcanhares de Aquiles, tá? Então, presta atenção quando você está fazendo aí, quando você está julgando, quando você está apontando, quando você está achando que ninguém está vendo, porque isso pode pegar para você. Primeiro que, para finalizar, tem um filósofo da Revolução Francesa que fala assim, o único ser que consegue transcender é o ser humano. Rousseau fala isso. É você, através da sua dificuldade, que consegue evoluir, tá bom? Modificar, se sobressair. Pensa nisso. Tá? Fica com Deus até a semana que vem. Paz e luz, que Deus te abençoe a você e a tua casa. Tchau, tchau.